Olá, pessoal, bem-vindos aos comentários semanais sobre A Casa do Dragão. E hoje vamos falar do oitavo e último episódio desta terceira temporada, em que todos os planos, os bem e os mal traçados, saíram horrivelmente mal. Pessoal, como prometido, este vídeo aqui segue igual aquele que foi publicado na segunda-feira, mas agora editado com imagens e com fotos. A gente queria manter esse padrão e também, como prometido, vem agora algumas considerações posteriores a partir de um ponto que está marcado ali, o capítulo está marcado na barrinha. Eu fico feliz de ter tido essa ideia, porque essa primeira parte do vídeo eu gravei de madrugada, logo depois de ter visto o episódio, as ideias ainda não tinham assentado. Eu percebi que eu deixei de mencionar várias coisas. Então vamos lá. E vamos que vamos, lembrando que este vídeo tem spoilers. Para mim, foram 70 minutos com o coração na boca. Foram tantos os flancos que esse episódio tinha para abordar que teria sido muito fácil eles se perderem no ritmo ou na narrativa. Mas, pelo contrário, eu fiquei admirada com a maneira como eles conseguiram entretecer todas as linhas da história, todas as movimentações paralelas, e são muitas acontecendo ao mesmo tempo, e, acima de tudo, como eles realmente conseguiram dar ao episódio um ritmo de crescendo. Acho que o ponto pelo qual eu tenho que começar aqui é o da transformação da Rhaenyra, que acorda sobressaltada com o Maester entrando no quarto dela e avisando que Aegon e Sunfyre ressuscitaram. Maneira de dizer, né? Todo mundo achava que eles estavam mortos, porém não. A Rhaenyra vai aos prantos procurar o Daemon, tudo que eu sofri, tudo que eu lutei, e olha aí, todos os simpatizantes do Aegon já estão aí espalhando mensagens pelo reino inteiro, convocando todo mundo a apoiá-lo e considerando que essa reaparição, esse ressurgimento é o sinal de que o Aegon é o verdadeiro rei. A última coisa que a gente imaginaria na vida é que o Daemon ia virar o terapeuta da Rhaenyra, mas é isso que ele tem feito toda essa temporada. Ela entra em crise e aí ele vai lá: "Shh, calma, não é bem assim, veja só, olha o que você tem na mão." E o fato é que ele consegue muito rapidamente colocá-la em modo bélico. Daemon entra em Tumbleton, casse os Hightower um a um e mate-os todos até o último homem. Eu vou lá no septo, ser coroada, quer o septão queira, quer não. Bota todo mundo para procurar o Aegon com o Sunfyre e o Aemond e a Vhagar e vamos resolver esse negócio de uma vez por todas. A Rhaenyra já vinha perdendo a paciência havia alguns episódios, mas agora ela acabou mesmo. Agora, naquela discussão que ela tem com a Baela, quando a Baela insta ela a resgatar o Corlys, que está em poder do Ormond Hightower, ela faz exatamente aquilo que a Baela diz que ela está fazendo. Que ela está fazendo com todo mundo desde que ela assumiu a coroa. Ela se vale das pessoas quando as pessoas não são mais úteis a ela, elas abandona. Abandona e não agradece antes de abandonar. A Baela mesmo reclama que ela e o Adam trabalharam incansavelmente procurando a Vhagar, procurando todos os inimigos da Rhaenyra, tentando acompanhar as movimentações deles, e tudo que eles recebem como remuneração é a raiva dela. A Rhaenyra põe a mão na consciência? Não. Ela fala que ela fica com raiva mesmo porque eles trabalharam e não conseguiram nada. O resultado é que a Baela fica de castigo ali na Fortaleza Vermelha, sem o dragão dela. O Adam é que vai ficar encarregado de proteger a cidade. E não sem antes ter se espantado com a mudança que ele está vendo no próprio irmão dele, no Alan. O Alan recebeu ali em Porto Real os lordes aliados do Corlys, dizendo que sim, ele fala pelo Corlys agora, porque ele é o sucessor e herdeiro dele. Eu sou o próximo Lorde das Marés e todo mundo aqui vai fazer o que eu estou mandando. Enche o peito para ir liderando o cortejo da Rhaenyra até o septo, e quando ela ordena ele que mate o septão, ele balança ali na hora, porque, bom, é uma figura sagrada, mas ele vai e cumpre a ordem dela, apesar de não estar muito seguro do que ele está fazendo, não. Está fazendo o que ela quer? Ok, então ele está sendo útil para ela, por enquanto o Alan está por cima. Eu estou falando isso da Rhaenyra, mas eu poderia falar coisas muito parecidas de quaisquer dos outros personagens principais da série. Eu sei, a gente torce por um, fica contra o outro, tem raiva desse, ama aquele, mas o que a gente esquece é que o
George R. R. Martin está sempre lembrando a gente de que a monarquia absolutista é a pior coisa que pode existir. Se você der muita sorte, de vez em quando aparece algum que consiga governar, mas na maior parte do tempo você está sujeito ao que a natureza mandou ali para a família. O que a cegonha trouxe é aquilo com que você vai ter que lidar. Eu acho que nenhum personagem saiu mais chocado desse episódio do que a Missária. Missária seduziu a Rhaenyra no episódio anterior e devia estar se sentindo super segura. Mas a Rhaenyra até terceiriza a demissão dela. É a Arya que tem que mandar o recado, dizer que é para fazer as malas e embarcar no navio agora. A Rhaenyra agradece muito. Nossa, você serviu ela muito fielmente. Vai ter ouro à vontade para você comprar uma mansão, para você ter criados, mas tchau, tá? Acabaram aqui os seus serviços. Qual a razão disso? Justamente o fato dela ter se deixado seduzir pela Missária no episódio anterior. A Missária, primeiro, foi testemunha de uma fraqueza dela, e segundo, achou que tinha ganhado uma outra espécie de controle sobre ela. Então, as duas coisas têm que ser podadas imediatamente. Esse trecho aqui é uma piscadela para o Henrique VIII. Henrique VIII, como é público e notório, teve 6 esposas. Quando ele abandonava uma esposa e ou mandava matá-la, ele só mandava o recado. Desde o momento em que ele decidia que ela não ia mais fazer parte da vida dele, ela nunca mais conseguia pôr os olhos nele. Aliás, eu achei bárbaro todo esse trecho da Rhaenyra saindo da Fortaleza Vermelha e indo até o septo e o discurso que ela faz lá. Primeiro que a Rhaenyra sai vestida com cota de malha, coroa, capa e ombreira de dragão e olhos de dragão. Além disso, na iluminação e na composição dos enquadramentos, esse trecho todo é muito inspirado na pintura pré-rafaelita. É um movimento que surgiu na Inglaterra no século XIX, de pintores que eram doidos por temas medievais, especialmente pelo ciclo do rei Arthur. E toda a luz que é usada nessa sequência é muito a luz da pintura pré-rafaelita. Lindo, lindo, lindo o uso que eles deram a isso nessa sequência. E eu achei fantástica também a atuação de Emma Darcy em todo o episódio, mas especialmente nessa sequência, em que a Rhaenyra está poderosa mesmo, lindo, muito inflamado o discurso que ela faz à multidão ali. Gostei demais. Mas está longe de ser o único grande momento de Emma nesse episódio. Bom, chega de viajar por aí em todos esses assuntos, porque o centro desse episódio, a razão de ser dele, é, obviamente, o ataque a Tumbleton. Dentro de Tumbleton, a gente está em mobilização total, tumulto, pavor. O Ormond, nesse momento, ainda acha que ele não tem nada a temer, que o plano dele de usar o Ulf para atacar as forças da Rhaenyra vai dar super certo. Tanto que ele se ocupa de sagrar o Daron Cavaleiro para que ele possa ser coroado. E eu acho muito legal que toda essa mobilização, esse tumulto, transcorre na tela com o juramento recitado pelo Ormond em voice-over. Parte importante do juramento, proteger os inocentes. E o que esse covarde do Ormond faz? Coloca todas as crianças de Tumbleton ali nas ameias. No meu entender, é o cúmulo da depravação você usar inocentes como escudo, mas ele não tem o menor pudor de fazer isso, ele não tem pudor de nada. Do lado de fora, enquanto isso, é linda a chegada das forças da Rhaenyra. Primeiro o Caraxes vindo ali por cima, a gente vê ele de baixo, aquele 747 chegando. O Daemon aparece também visto de baixo para cima, logo em seguida, montado no cavalo dele, todas as tropas cercando, centenas, milhares de soldados postados ali às muralhas de Tumbleton. Qual a providência que a Rhaenyra pediu ao Daemon, porém, e que ele repete para todas as pessoas que estão ali? Não vamos tornar a Rhaenyra um monstro, vamos proteger os cidadãos. Algo que acaba de ficar muito mais difícil com aquela criançada toda lá chorando, fazendo xixi na calça, literalmente de medo do que está por vir. Eu já disse isso em outra cena de batalha dessa temporada, mas vou repetir. Muito bonito também, muito apropriado o uso que eles fazem aqui da iconografia medieval para mostrar todas essas forças sendo concentradas.
E vamos lembrar que nem o Caraxes aí está fora da programação. Um dos santos mais cultuados na Inglaterra medieval era São Jorge, aquele que matou o dragão da maldade. Bem que o Gawain, a pessoa mais ponderada de todo esse bando aí, tenta impedir que as coisas descambem para um massacre que isso vai se tornar. O plano dele de apoiar Rhaenyra como rainha de toda Westeros e deixar Old Town para o Daeron é um plano que poderia dar muito certo, como o próprio Corlys diz. Por quê? Porque ele asseguraria a paz. Todo mundo que está concentrado ali de volta para casa. Mas o que o Daemon quer é uma montanha de cadáveres Hightower. E como vamos começar a batalha? Com uma das coisas mais geniais que existem, com os Berserkers. Olha, não tem termo em português para isso, é uma palavra derivada mesmo das antigas línguas nórdicas, da versão arcaica delas, mas os Berserkers eram os guerreiros da vanguarda que entravam num transe de fúria antes de começar a batalha. Era uma espécie de preparação deles para o que vinha, fazer o sangue ferver mesmo, e era também guerra psicológica. A partir daí a coisa fica crua e suja mesmo. O plano do Roderick é: primeiro eu abro os portões pro Daemon e daí eu morro. Ele está entrando na batalha para deixar tudo ali. Sensacional também o Caraxes arrombando o portão principal, gigantesco. E daí aquela torrente de soldados das terras ribeirinhas invadindo Tumbleton. E dá-lhe golpe, dá-lhe machadada, dá-lhe espadada, dá-lhe corta-lhe a cabeça, corta-lhe o braço. É muito violenta a batalha, mas muito, muito, muito. E no meio dessa mortandade toda, todo mundo procurando o Ulf. Cadê o Ulf que ia, conforme o plano do Ormond, pegar a Silverwing e mandar fogo para cima das forças da Rhaenyra? Ou foi a imagem da dignidade ali roncando na ressaca, de calça riada, sentado na latrina. E se ele achou que o Daemon batia muito, é porque ele ainda não tinha apanhado do Ormond. Aliás, nem mencionei que quando ele começou a beber ali numa taverna em Tumbleton, ele pegou o bastão do Sir Criston Cole na corrida de falar baixaria sobre a Rhaenyra. E, no caso dele, também sobre o Daemon, que ele detesta. Incorporou ali o Criston. Bom, tendo tomado muitos tabefes e pontapés, lá vai ele, sobe na Silverwing e Dracarys para lá, Dracarys para cá, Dracarys para cá, Dracarys para lá. Nessa hora eu fiquei me perguntando: cara, cadê os outros dragões? Rhaenyra acha que ela tem 6 dragões, onde estão todos eles? Bom, o Silverwing está lá, mandando fogo para tudo quanto é lado, virou a casaca. Seasmoke e Adam estão protegendo o Porto Real. Vermithor ficou nas colinas ali de Tumbleton porque o rio decidiu entrar a pé na cidade para procurar a mulher dele, a Cat. Syrax não foi para a batalha porque a Rhaenyra não foi e porque, como alguém descreveu muito bem, a Syrax é meio que um Uber. A Rhaenyra usa ela para ir para lá, para ir para cá e mais ou menos só isso. Mondancer está de castigo e o Caraxes está por ali. Por que raios o Daemon não dá um berro para o Caraxes ir atrás da Silverwing? Eu sei, ele está ali numa luta encarniçada com o Sir Roxton, aliás, tomando uma sova do Sir Roxton. Mas caramba, não é possível que o Wolf tenha ficado ali à vontade para fazer o que ele quisesse com a Silverwing, inclusive sendo ele a pessoa que é e tendo descoberto que tipo de pessoa o Ormond é também, o que ele pode esperar do Ormond, ele manda Dracarys daí para dentro de Tumbleton também. O Ormond morre com o dente faltando, tendo ânsia de vômito porque ele cortou o braço do Roderick e o sangue jorrou na cara dele, tomando uma facada naqueles glúteos que vocês acham tão lindos e finalmente sendo incinerado. Tô triste com essa perda? Não, nem um pouco. Bom, a sova que o Daemon estava tomando do Roxton era tal que, primeiro, ele não lembrou de chamar o Caraxes e, segundo, ele só não dançou ali porque ele foi salvo pela destruição do Ulf. Foi o gongo que o salvou. Vale dizer que o episódio inteiro o Ramin Djawadi botou a orquestra para quebrar.
Mas no momento em que o Damon se levanta ainda aturdido, primeiro vem o silêncio e daí começa uma música super melancólica que vai unir tudo que vem dali por diante. O que ele vê quando ele se levanta ainda com a poeira, no ar de tudo que foi destruído, é morte de crianças, é desespero, desolação. Ele continua lutando, outros soldados continuam lutando também, mas é aquele estertor da batalha, quando quem ganhou, quem perdeu, todo mundo perdeu. Foi tudo em vão, não tem vitória. A sequência continua com a gente vendo a Helena sozinha bordando e tomando alguma decisão. Ela se levanta e começa a caminhar. O Hugh encontrando a esposa morta. O Gwen meio morto procurando pelo Darren entre os escombros. E só morte, morte, morte. É tanta coisa acontecendo no episódio que eu ainda não falei da depressão do Aemond, que fala para Alice: olha, me deixa, vai embora, eu não quero que a minha maldição se abata sobre você. Eu tentei matar meu irmão, eu sou uma pessoa horrível, não tem nada que se possa salvar aqui em mim. E daí a Alice conta aquela história tão triste, e a gente descobre quem ela é, que na verdade ela é Lady Harren, condenada a viver sem nome, sem título, sem castelo, sem ninguém, como punição por ter partilhado da avareza do Lord Harren. E é tão tocante a maneira como Aemond consola ela nesse momento, como ele não está nem aí para o fato dela ter, uns 130 anos, mais ou menos. E olha, tanto o Ewan Mitchell quanto o Tom Glencairn mandaram ver na sequência em que, ouvindo o barulho de asas, o Aemond por um momento acha que é a Vhagar voltando, mas não. Sunfyre e Aegon ali diante dos olhos dele, ele cai de joelhos porque eu não posso acreditar no que o meu olho está vendo. Vocês me corrigiram, eu falei olhos, na verdade é um só, né? Você está vivo? Para provar que está bem vivo, o Egon dá um tapão na cara dele e ele nem reage, ele só pede perdão. A temporada em Harrenhal mudou o Daemon na temporada passada e mudou o Aemon nessa também. O lugar é difícil, é uma barra, mas pelo jeito surte grande efeito. O Aemon está numa fase de contrição verdadeira, de querer se retratar, de procurar todos os erros dele e não cometê-los de novo, de verdade. O que, aliás, deixa o Aegon frustradíssimo, porque ele não reage. O Aegon falou que achei que eu ia me divertir, mas não. O Aemon não quer saber de brigar com o irmão, ele só quer agora apoiar o Aegon. E o Aegon quer torrar todo mundo. E depois de torrar todo mundo, ele quer pôr a cabeça da Rhaenyra espetada numa lança. Quem não ficou muito feliz com essa história do Aemon dizer, então ok, você que é o rei, então eu tentei usurpar o seu lugar, foi a Alicent, né, que tinha outros planos, aquela linhagem de reis imaculados que ela estava planejando. A trama mais infinitamente triste desse episódio, no entanto, é, obviamente, a da Helena. A Helena nunca fez nada para ninguém, e, no entanto, ela está ali na Fortaleza Vermelha de prisioneira de Supermax. 1 hora ao ar livre por dia e volta para a cela dela, por mais confortável que seja a cela. É uma cela. Ela não come porque ela quer morrer, ela quer acabar com isso. A Rhaenyra, porém, não quer perder a sua sonhadora, né? Então ela vai lá, irmã, coma, pense no seu bebê. E a Rhaenyra não entende nada da psicologia da Helena. A Helena se comunica sempre de maneira tangencial, por símbolos, imagens. Ela começa a falar daquele besouro que é tão lindo, que tem tantas cores. E a Rhaenyra, assim, com aquela cara de sem paciência, dizendo, ai, depois você me mostra. Acho tão bonito quando a Helena diz que viver não é só não estar morta, porque é como ela está se sentindo nesse momento, meio morta mesmo. E eu já falei outras vezes, a Helena vive ali num outro plano, mas ela não é tonta. Ela percebe o fingimento. E ela diz na cara da Rhaenyra o que ninguém disse até hoje. Nem a Baela, falando o que ela falou no começo do episódio, diz que todas as coisas pelas quais a Rhaenyra se interessa são feias, que aquele lugar é feio e que ela, Rhaenyra, é feia. Ela está falando, óbvio, não de aparências, ela está falando do interior, da essência das coisas. E para provar a própria feiura interior, o que a Rhaenyra faz é
imperdoável. Fazer os soldados pegarem a Helena pelo braço, arrastá-la até a mesa e alimentá-la à força como se ela fosse um ganso. Que humilhação, que violência, que coisa horrível! E ela não está nem aí. Mas vou repetir: tudo que se diz dela pode se dizer da maior parte dos personagens aqui. E quando a Rhaenyra volta do septo e é avisada de que a Helena se matou, aliás, por um segundo ali eu não tinha certeza de que ela tivesse se matado, porque o bordado estava ali caindo pela janela. Eu pensei, será que ela fugiu? Mas não. Nesse momento, as borboletas azuis começam a cercar a Alicent, que está voltando pela mata para Porto Real, e a gente sabe no que as lagartas se transformam, as lagartas viram borboletas. E a cara da Alicent, eu acho que é a cara de quem sabe que algo muito ruim aconteceu com a filha dela. Quando a Rhaenyra pega o bordado, a primeira imagem abala ela. A Helena profetizou a própria morte. Na segunda imagem, a gente tem a Rhaenyra no trono de ferro, sangue escorrendo, fogo, um dragão. Eu acho que esse recado que a Helena deixou para a Rhaenyra não é muito positivo, não. Mas eu acho também que a Rhaenyra interpretou completamente ao contrário. Eu acho que ela vê ali a confirmação da profecia do reino de sangue e fogo que ela vai fazer. Daí aquele último close, como sempre, sensacional de Emma Darcy, com o peito cheio, aquela sensação de poder, olhando ao longe, vendo o que está por vir. E com um olhar já meio pérfido mesmo, porque ela está mudando. Não mencionei também o Tommy Flanagan, genial como Roderick Roddy Arruina. Eu ouço dizer que nos livros ele é um açougueiro mesmo, de fato aqui ele fez umas tantas barbaridades, mas não há como negar que o personagem é super carismático e que o Tommy Flanagan tem tudo a ver com isso. Faltou falar também sobre o assassinato do Septon e o discurso que a Rhaenyra faz logo em seguida para a multidão, sobre o teor desse discurso. Algumas pessoas ficaram chocadas, mas esse assassinato é, de novo, uma piscadela para o Henrique VIII, que, como é público e notório, também rompeu com a igreja para se separar da primeira mulher dele, a espanhola Catarina de Aragão, e se casar com a segunda, a Ana Bolena. Na verdade, as circunstâncias são bem mais complicadas do que simplesmente o desejo de um divórcio. E tudo que se seguiu é bem complexo também. Mas, para resumir, o saldo final, que viria a frutificar completamente no reinado da filha dele, a Elizabeth I, é que a Inglaterra deslanchou. E, mais importante até do que isso, forjou pela primeira vez o que seria uma identidade nacional que persiste até hoje. A gente sabe que no universo de Game of Thrones, a religião do Sete vai continuar. O percurso aqui é diferente, mas a citação é bem clara. Todo mundo comentou também sobre a falta de noção da Rhaenyra de fazer aquele discurso falando de profecias, da linhagem dos Targaryen e tudo mais, para uma multidão que está passando fome. O que eles têm a ver com isso? Não necessariamente uma coisa exclui a outra. Esse tipo de inflamação da população é um recurso que pode resultar bastante eficiente, pelo menos num primeiro momento. O problema é que o líder messiânico só acredita de fato em um Messias, ele mesmo. É isso que a gente está vendo aqui. A Rhaenyra está partindo para o delírio de poder dela. E quase sempre, quando esse paraíso prometido não se concretiza, o resultado é uma rebelião popular, ou pelo menos uma rejeição muito profunda de quem vendeu esse discurso. Muito importante nesse sentido também é o gesto da Rhaenyra na última cena de fechar a janela. Eu mantenho que quando a Rhaenyra olhou a imagem dela no bordado, no trono de ferro, o que ela viu não foi o sangue, não foram os dragões, não foi o fogo, foi ela no trono. Eu tenho absoluta certeza que o que ela viu ali, o que ela escolheu ver, é a validação dela. Daí ela fecha a janela, porque ela já não se importa minimamente com a Helena, a função que a Helena poderia ter para ela de sonhadora, de profetisa, já se cumpriu, não tem mais nenhuma utilidade, não tem mais nenhum laço afetivo, porque a Rhaenyra está perdendo completamente a empatia para com as pessoas próximas a ela, e principalmente ela está fechando a janela
para Porto Real. O povo que ela tem que governar já não importa mais. O que importa é governar. Eu acho que durante muito tempo a Rhaenyra se empenhou em fazer o absolutamente certo, que era evitar uma guerra, a tentativa de evitar a guerra. Isso minou a posição dela, colocou pessoas poderosas, inclusive o próprio conselho dela, contra ela, e somado ao luto indescritível de perder um bebê e 2 filhos, isso resultou em um desgaste imenso, uma impossibilidade de governar. Vamos lembrar também que tem outro fator aí, que é o Lannister ter levado embora todo o ouro da coroa, ter deixado a coroa efetivamente sem condições de fazer o que ela deve fazer. E daí, de frustração em frustração e humilhação em humilhação, foi se pavimentando o caminho para essa nova Rhaenyra, que, para minha decepção, vai ser igual a todo mundo. Vai ser igual a todas as outras pessoas que estão competindo pelo trono com ela. O fato de eu estar decepcionada com ela não me faz de forma nenhuma torcer por nenhum dos outros postulantes. Vejamos, Aegon. Aegon foi uma nulidade no, digamos assim, primeiro mandato dele. Começou a despertar para a razão, para se autoavaliar quando levou aquela carraspana do Lord Larrys. Teve uma atitude de dignidade, a primeira da vida dele, quando o exército dos Multon chegou e ele decidiu enfrentá-lo sozinho, só na companhia do Tyrion Lannister. Mas daí apareceu o Sunfire, ele deu aquele Dracarys, e agora o Aegon está eufórico com o poder de novo. Agora ele quer novamente torrar todo mundo. E vamos lembrar que esse é um sujeito que fazia rinha de criança, abusava sexualmente de mulheres, fazia filhos por Porto Real inteiro e largava eles ali na miséria. Dizer agora que esse é o rei que todos esperavam, não dá. O Daemon, que também postulou o trono durante um bom tempo. O Daemon evoluiu muito desde a terapia dele, da internação psiquiátrica dele em Harrenhal. Evoluiu como homem, evoluiu como marido, evoluiu como estadista e evoluiu até como diplomata. Basta ver que toda vez que ele vai procurar a Lady Jane, ele fala por favor e obrigada. Meio como se estivesse arrancando um dente da própria boca, mas fala. Eu adoro o Daemon, apesar de todos os defeitos dele, mas o plano dele é colonialista, expansionista. Não tem como apoiar uma coisa dessa. Ele quer dominar não só o Westeros, mas ele quer dominar tudo que houver pela frente. O Aemon durante muito tempo se comportou como um psicopata. A gente está aprendendo a ver como é profundo o trauma dele pela carência, a fixação materna dele. Ele está num momento de contrição, de também olhar para dentro de si e perceber todo o mal de que ele foi capaz. Mas o Aemon é o Aemon. Ele está sem a Vhagar no momento. O que vai ser quando ele estiver de novo se sentindo todo poderoso em cima de um dragão? Eu não confio. O Daron é um menino doce, de bom coração, de princípios, leal, que pensa nos outros. Mas ele tem 14 anos e ele passou a maior parte deles num relacionamento abusivo. A noção que ele tem de amor e amparo é muito distorcida. Pode ser que ele supere isso completamente, mas é uma incógnita. Não dá para apostar nele ainda. Esse menino tem que, agora, livre do Ormond, crescer mais um tanto para a gente ver no que vai dar. E, finalmente, a Rhaenyra, de quem eu já falei, poderia ter sido uma excelente rainha. Acredito mesmo. Mas quando a Helena falou para ela de como os dragões mudam as pessoas, o que ela quer dizer é o seguinte: um dragão é um símbolo, é uma representação do poder absoluto. O poder absoluto corrompe absolutamente. Se o Viserys não mudou internamente durante o reinado dele, se as poucas vezes em que ele fez valer a vontade dele foram justamente em relação a Rhaenyra, quando ele primeiro declarou ela sucessora e quando anos mais tarde, quando os filhos homens dele, 3 filhos homens já tinham nascido, ele reafirmou que ela seria a sucessora.
O Viserys não mudou, porque a maior parte do tempo ele se omitiu, ele fechou os olhos, e ele não só delegou, mas ele transferiu o poder para pessoas extremamente ambiciosas como o Otto Hightower, ao ponto de autorizá-las à traição. O poder é uma batata quente. Poucas pessoas são capazes de segurar ele na mão sem se queimar completamente. E falando em batata, eu espero que a batata do Ulf esteja assando. O que esse cara matou de gente inocente em Tumbleton porque ele estava bravinho que fizeram ele trabalhar, não, isso não tem perdão para mim. Muitos inocentes foram mortos aqui dos dois lados. Mas quando o Daemon foi, por exemplo, arrombar o portão principal com o Caraxes, as crianças se postaram à frente, ele mandou todas elas saírem. Duas crianças ficaram na frente, não dava mais tempo, e ele acabou matando as duas. Mas ele pelo menos tentou tirar as crianças dali da frente. O Wolf não teve um pensamento em relação a ninguém. Homem do povo, eu queria tanto ir na taverna, conviver com os meus amigos. Tá bom, o povo é que se ferrou com os dracarys dele. Daí no final a gente vê o Wolf indo embora com a Silverwing, o Daemon com o Caraxes dando um dracarys nele, perseguindo ele, e atrás dos dois o Vermithor com o Rio. O Rio está possesso, está fora de si, porque a mulher dele morreu. Exatamente para que lado ele vai extravasar a ira dele, eu não sei. Como eu já disse aqui várias vezes, a minha proposta foi sempre avaliar a série. Eu não li os livros. Mesmo Game of Thrones, eu só comecei a ler os livros quando a série já ia lá pela terceira, quarta temporada. Tem vários canais de YouTube de pessoas que fazem um excelente trabalho, que conhecem os livros e o lore de trás para frente. A minha proposta sempre foi outra, uma avaliação da série como série. E nesse ponto eu quase não tenho do que me queixar. Houve problemas de roteirização, especialmente no desenvolvimento da Rhaenyra durante toda essa temporada, sem dúvida. Mas eu não consigo pensar em nenhuma outra série desse porte no momento que tenha um elenco tão excelente, praticamente sem exceções, de cabo a rabo. Que tenha diretores não só competentíssimos para os episódios, mas inspirados mesmo. Que tenha um cuidado tão extraordinário com a fotografia, a música espetacular sempre do Ramin Djawadi, com os sets monstruosos e minuciosamente construídos, com a decoração fantástica desse set, uma quantidade de detalhes e de detalhes autênticos. Filmes como O Senhor dos Anéis ou séries como Game of Thrones e como Casa do Dragão são produções que irrigam um gênero, levantam muito a barra na qualidade de produção, fertilizam todos os departamentos que estão trabalhando em conjunto, ressuscitam artesanias que estavam quase perdidas. A gente vê isso nos figurinos, nas joias, nas armaduras. E eu acho que o universo Game of Thrones, com Casa do Dragão e com a adorável, encantadora Cavaleiro dos Sete Reinos, tem expandido tudo isso sempre em direções diferentes. Cada uma delas tem se fixado num aspecto diverso do mundo medieval, ainda que esse mundo medieval de ficção, e aprofundado a imersão que a gente tem com elas. Isso me encanta ver também como todo mundo na produção trabalha junto, como todo mundo quer dar o melhor de si. Eu adoro assistir aqueles vídeos de bastidores, aquele por dentro do episódio, a casa que os dragões construíram, porque eu fico encantada mesmo em ver como se trabalha bem para chegar ao resultado que a gente vê. Eu aprecio muito isso. Ninguém é obrigado a apreciar também. Eu estou falando por mim. É por isso que é preciso 2 anos entre uma temporada e outra, porque o nível de produção é ultra intenso. E é por isso também que eu já estou super triste por antecipação em pensar que a 4ª temporada vai ser a última. Mas vou deixar para sofrer lá por 2028. É isso, pessoal. Muito obrigada e até o próximo vídeo.